Vamos jogar, Vascão. Apresenta. Notícias do Caos. Fala aí, pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos aqui a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Nesse vídeo, obviamente, a gente vai fazer um Catatal Morning aqui para vocês, que são os vídeos que eu faço na parte da manhã, trazendo para vocês aqui um pouco, do que aconteceu ontem no Vasco da Gama. O Vasco teve aí um jogo diante do Cruzeiro em que ele perdeu, um jogo fora de casa, um jogo que sim, eu vi gente falando que o Vasco jogou bem. Cara, não jogou bem, entendeu? Não jogou o suficiente e perdeu com uma falha da zaga. Consequência disso, Carille foi demitido. E agora? O que será do Vasco? Quem será o novo treinador? Nomes especulados. Vamos falar nesse vídeo aqui. E também vamos pincelar aqui um pouco de uma fala que eu vi o Pedrinho ontem falando na coletiva. Vocês vão entender o grau de manipulação que o Pedrinho está tentando implementar aí na torcida. Tá? Eu vou provar para vocês que esse ponto que ele falou ali, ele está errado. Tá? Então desculpa, se você é daqueles que defende o Pedrinho com unhas e dentes, esse vídeo aqui não é para você não. Tá? Mas se você quer entender, assista o vídeo aí, que a gente vai explicar direitinho um pouco dessa fala dele que eu vou colocar para vocês aí agora. Então, bora pro vídeo. Agora, as peças que chegaram, muitas peças, a gente dá muito pouco tempo, assim. A gente cria um rótulo muito forte. E não estou falando das minhas contratações, não. Das contratações anteriores também. Né? Por exemplo, o Cocão, que foi contratado, né, pela 777, né? O Verrete, logo quando chegou, né? Foram jogadores que foram questionados e deram uma resposta positiva. Né? Então, assim, eu acredito que os comentários que existem sobre as contratações é como se a gente não tivesse uma análise de mercado, como se a gente não tivesse uma análise de desempenho, um processo completamente que não seja profissional. O Vasco é uma empresa, mesmo não tendo um investidor ainda, é uma empresa. Então, o processo ali ele é todo criterioso. Então, quando a gente contrata o Lloyd, não é uma contratação, achamos o Lloyd interessante por causa... Não, a gente viu os jogos, a gente pesquisou, a gente perguntou, e palavras de jogadores que foram gênios da bola, que jogaram contra o Lloyd, sendo treinadores ou não. Então, assim, é um jogador que a gente, que de repente demora um pouquinho mais a se adaptar do que o Nuno. Eu só acho que o pré-julgamento é muito duro, assim, e a gente tem que entender a realidade. Eu falei isso uma vez para vocês, e vou repetir. Vocês já imaginaram se eu tivesse trazido o Bruno Guimarães do Audax apresentando no Vasco? O que a torcida, o que vocês falariam para mim assim? Pô, jogador do Audax? Porque na nossa cabeça a gente só tem que dar valor para os jogadores que já têm grande nome. Quando o Vasco estiver numa situação financeira para atingir isso, a gente vai fazer. Só que existe potencial em jogadores que não têm esse nome. Então, assim, o Atlético Paranaense levou o Bruno Guimarães, ele se tornou o que se tornou, porque viu potencial nele. Não estou falando que esses jogadores que eu trouxe são do nível a mais ou menor do que Bruno Guimarães, mas é só dar um exemplo que a gente precisa dar um pouco mais de confiança para esses jogadores. O mundo virtual, que eu estou vendo muita gente mexendo aí na internet, e é bom falar, os jogadores do Vasco e de todas as equipes, eles têm um acesso muito grande a isso, né? E os jogadores do Vasco hoje, eles só consomem coisas ruins, pô. Se você olhar a rede social do Vasco hoje, os caras são detonados o dia inteiro. Para que treina? Para que isso? E eles consomem isso. Então, pessoal, vocês puderam ver aí o presidente Pedrinho falando sobre os jogadores. Mas, enfim, primeiro, vamos na ordem aqui. Teve o jogo ontem, o Vasco perdeu. Tá? Vou pincelar bem rápido aqui sobre o jogo, porque eu quero fazer uma live mais tarde, depois que eu chegar do trabalho, para debater um pouco sobre esse jogo com vocês, tá? E aí o que acontece? O Vasco perdeu esse jogo. Foi um jogo que o Vasco, para mim, não jogou bem. Um jogo que, apesar de ter tido ali alguns chutes, o Cássio ter sido eleito aí, eleito não, mas ter sido considerado o melhor do jogo ali, né? O goleiro Cássio do Cruzeiro.
o Vasco não foi eficiente, como não vinha sendo nas mãos do Fábio Carille. Consequência disso, Fábio Carille caiu, né? Fábio Carille foi demitido e vou te dizer, uma boa parte da torcida queria que o Fábio Carille nem viesse para o Vasco. Uma outra parte queria que ele fizesse o Vasco jogar um futebol vistoso, coisa que o Carille nunca fez em time nenhum. E uma outra parte queria, obviamente, que o Carille saísse do Vasco, alegando que toda a culpa de tudo que acontece no Vasco era do Fábio Carille. Então agora o Carille está demitido e acende aí na cabeça do torcedor e no imaginário, e principalmente nas páginas de notícias de Vasco, quem será o treinador do Vasco? Nomes que eu posso falar para vocês aqui que já estão sendo cotados. Fernando Diniz, que é um nome que o Bruno, né, do Giro Vascaíno, já vinha falando muito antes do Carille cair. O Bruno já falava isso aqui. Tá? Então nomes como Fernando Diniz está sendo ventilado aí na mídia. Thiago Carpini está sendo ventilado aí. Carpini, treinador do Vitória, que eu acho que é até um bom treinador, tá? Mas seria mais do mesmo no quesito postura, no quesito cobrança, tá? Para mim seria mais do mesmo. Então tem o Thiago Carpini. Você tem, por exemplo, alguns nomes aí que são irreais, sabe? Né? Irreais. Caixinha, esses outros malucos aí que cobram caro pra caramba, Luiz Castro. É irreal esses nomes, tá? Tem o nome do Jorginho também que foi falado. Então, assim, eu acho que ficaria entre Jorginho, Carpini e o Fernando Diniz, né, que é o nome mais quente aí para assumir. E aí, o que você pensa disso, William? O que você pensa, se você me perguntar? Cara, eu acho que o Carpini é um bom treinador. Eu acho que o Carpini é trazer coisa nova, tá, pro Vasco. Mas em quesito postura, cobrança, cobrar esses jogadores, acho que seria mais do mesmo. O Fernando Diniz, apesar de ser aquele treinador mais cobrão, aquele treinador que gosta mais de ser incisivo em cobrar elenco, é um cara que perde o elenco também muito rápido por conta da postura que ele tem. Entendeu? E aí, somado a futebol, pô, o jeito que o Diniz joga e que ele não abre mão, para mim é um erro que o Diniz comete na carreira dele, é simplesmente esse toque-toque lá atrás. Como é que vai fazer isso com o João Vitor? Lucas Freitas. O PH até consegue fazer, mas não é eficiente também. Como é que vai fazer isso com esses jogadores? Então, mas mesmo assim, a galera tem aí o Fernando Diniz como um nome mais quente, porque o Fernando Diniz simplesmente ele é o cara ali que a diretoria gosta. Então, se a diretoria gosta, mesmo, já pode ter certeza que pode ser o nome dele, né? Vi falar que o nome dele está sendo ventilado no Santos, mas tem uma informação aqui: o Santos ainda não rescindiu com o Caixinha. O Santos mandou o treinador embora e ainda não acertou a rescisão com o treinador, ou seja, o Santos não pode trazer um treinador novo porque ainda está amarrado ao Pedro Caixinha. O Santos deve o Pedro Caixinha, mas queria pagar 10 milhões, se não me engano, parcelado. Então, o Pedro Caixinha não é mais o treinador do Santos, mas o Santos não pode trazer outro treinador por não ter acertado isso daí com o Pedro Caixinha. E o Santos tem que usar um treinador interino enquanto não resolver isso. Então, o Fernando Diniz pode ser que não vá pro Santos. Ou vá ou não vá. Mas tem esse ponto. Então, assim, pode ser que ele caia aí, né, no Vasco. Ah, mas tem um problema com o Tietê, meu irmão. Jogador, se o Fernando Diniz vier, o cara vai ter que superar isso aí e mostrar que é capaz, tá? Então tem esses nomes ventilados. Obviamente na live a gente vai falar melhor sobre isso, mas como muitos queriam, o Carille caiu. E aqui eu vou entrar num ponto aqui pra gente fechar esse vídeo, tá? Porque a gente vai falar sobre isso em uma live que é um assunto muito extenso, que é o seguinte, sobre o vídeo que eu coloquei no começo para vocês do Pedrinho falando. Pedrinho saindo em defesa dos jogadores, saindo em defesa de jogador até que não foi ele que contratou. Cara, até que ponto o treinador tem culpa desses fracassos do Vasco? Porque, cara,
Saiu o Paiva, saiu o Ramon Dias, o problema era o Ramon Dias. Né? O problema é o Ramon Dias. Saiu o Ramon Dias, entrou o Rafael Paiva. Daqui a pouco o problema virou o Paiva. Saiu o Paiva, entrou o outro lá. Né? Daqui a pouco o problema foi o Pacheco, né? O Boina. Sai Boina, sai não sei quem. Entra aí o Carille. Agora o problema era o Carille. Eu quero saber quando que vão cobrar desses jogadores, né? E aí o Pedrinho vem numa coletiva e culpa a torcida que critica esses jogadores aí que estão jogando de forma medíocre, critica essas contratações medíocres. O Pedrinho vem, coloca a torcida num balaio de que só sabe criticar os jogadores. Aí eu pergunto pra você, o que o Pedrinho tá fumando? Porque, meu irmão, vamos pegar exemplos aí para desmantelar essa falácia do Pedrinho que vocês viram no vídeo aí. É o seguinte, como que os jogadores só consomem coisa ruim? Vamos pegar o Lloyd como exemplo? Vamos pegar o Lloyd Augusto como exemplo? E cara, não adianta. Ninguém vai me forçar a acreditar que esse Lloyd vai vingar no Vasco. Ninguém vai me forçar a acreditar que esse Lloyd Augusto é o melhor jogador pro Vasco. Sabe por quê? O cara tem 80 e poucos jogos na carreira. Não tem nem 20 gols. Não tem nem 10 assistências. E vocês querem falar pra mim que eu estou errado como torcedor de criticar o Lloyd? Uma contratação que ganha 500 mil reais por mês? Aí o Pedrinho vem e defende esses jogadores. Aí ele falou, mas contratações passadas. Aí ele manipula a narrativa. Ele está se tornando um cara manipulador, o Pedrinho. Porque ele começa, não, vocês queriam que eu contratasse jogadores de nome, jogadores caros. Ele citou até o Bruno Guimarães nesse exemplo aí do vídeo. Aí eu pergunto para vocês, meu irmão, o problema não é o Pedrinho trazer jogadores que não sejam de nomes. O problema é o Pedrinho trazer jogadores que não sejam de nome, ganhando 500, 600 mil reais. O problema é o Pedrinho trazer jogadores que têm números inexpressivos. Ele inclusive defende ali os scouts, né? Porque os scouts, não sei o que, meu irmão. Eu fiz uma pesquisa simples e vi que o Lloyd tem números inexpressivos. O Lloyd vem de 3 lesões musculares. Os scouts não viram isso? É só eu que vi? Tem um cara que participa aqui das lives aqui no chat, o Thiago. Ele é scout. Mas o Pedrinho quer porque quer enfiar na cabeça da torcida que a torcida é culpada pelos jogadores estarem desempenhando mal, ganhando 500, 600, 700 mil reais, 900 mil reais, 1,5 milhão de reais. Igual o seu pai, que a torcida pegou no colo, foi lá no aeroporto de madrugada recepcionar o cara. Como é que só sabe criticar? Como é que a torcida só sabe criticar? Como é que a torcida só sabe falar mal? O Pedrinho botou a culpa em você, que é torcedor. Você que fica indignado quando vê o Lloyd errando um domínio. Você que fica indignado. Pode entender, pode perceber que nem do Maxime ele falou no vídeo. O Maxime nem no Vasco tá mais. Ele não falou do Jean Davi, que nem joga. Ele não fala desses jogadores. Ele quer citar exemplo de jogadores que foram um sucesso em outros clubes. É errado. É manipulação. Entendeu? Porque você está falando de uma parada que ninguém sabia que ia virar. Ninguém sabia que o Bruno Guimarães ia vingar, mas o Bruno Guimarães, desde quando jogava no Atlético, ou antes mesmo, já mostrava ser um bom jogador. Pô. Agora você quer comparar Lloyd com o Bruno Guimarães? Então, assim, desculpa, cara. Isso é manipulação. Isso está errado. Você que é torcedor tem o direito de cobrar o jogador que você quiser. Os caras ganham muito bem para jogar bola. Você paga caro numa camisa do Vasco, 500 reais, 400 reais numa camisa do Vasco. Você tem direito de cobrar esses jogadores, sim. Você que vai ao estádio, igual o Bender foi lá no estádio ontem para ver o Vasco tomar aquele gol ridículo. Você que vai ao estádio, você que paga ingresso, você que custa
paga custo caro pro Vasco, você tem o direito de cobrar quem você quiser dentro do Vasco. Você que é torcedor, que paga sócio, que faz, você pode cobrar o Pedrinho, você pode cobrar o Lloyd, você pode cobrar o João Vitor, você pode cobrar quem você quiser. Os caras ganham muito dinheiro para correr atrás de uma bola. E o presidente fica passando a mão na cabeça dos caras. Enquanto o Pedrinho fica passando a mão na cabeça desses jogadores, vai entrar treinador, vai sair treinador, vai ficar tudo a mesma merda. Porque a postura dos jogadores tem que ser diferente. Mas não é. O Pedrinho quer justificar os erros dele, entendeu? Apontando o erro da torcida, apontando o erro dos outros. Então, a gente vai falar melhor na live mais tarde. Que aí falando na live, eu consigo ter tempo para falar, tá? E agora eu vou trabalhar, tá? Entendeu? Não tenho muito tempo para ficar aqui no YouTube o tempo inteiro falando besteira para vocês aqui e mentindo para poder passar pano para presidente, não. Então é isso. Veremos aí os próximos capítulos dessa novela aí dos treinadores, tá? Deixa o like aqui embaixo, fortalece. Se gostou do vídeo, comenta aqui qual treinador você prefere aí que viesse pro Vasco, tá? E tamo junto. Até mais tarde. Valeu.